Boa noite. Sejam todos bem-vindos à Casa de Deus. Hoje estamos iniciando mais um dia da Semana de Oração do Caleb. E para iniciarmos, vamos fazer uma oração. Curve suas frontes para falarmos com o nosso Deus. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Muito obrigado, Senhor, por chegarmos aqui em sua casa em segurança. Peço, Senhor, que o Senhor abençoe esse culto. Que tudo que seja feito aqui seja para a honra e glória do seu nome. Esteja com todos nós que estamos aqui, Senhor, cada família aqui representada. Perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Para continuarmos nosso culto, vamos louvar ao nosso Deus. Proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação. Tudo por Ele.
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Cante. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo em Ti. Aleluia. E Tu me cobrirás com Tuas penas. Deus quer proteger você. Tu me cobrirás com Tuas penas, sob Tuas asas estarei seguro. A Tua fidelidade é meu escudo, e Tu me cobrirás com Tuas penas, sob Tuas asas estarei seguro. A Tua fidelidade é meu escudo. Em quem eu sempre confio, nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo. Mil podem cair ao meu lado e 10.000 à minha direita. Pelo Senhor eu ficarei em pé, e praga nenhuma nem mal chegarão à minha tenda. O meu Senhor é minha salvação, meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo. Meu refúgio, fortaleza, o Deus em quem eu sempre confio. Nenhum laço, nem veneno ou flecha vão me atingir, pois eu me escondo em Ti. Amém? Agora vamos nos colocar de pé para cantar Eu Sou Caleb. Eu escolho viver
Agora vamos falar com o nosso Deus. Oremos. Meu Deus, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu, um dia de bênçãos, como foi ontem. Que o Senhor abençoe esse culto e nosso pregador. Em nome de Jesus, amém. Som. Boa noite, igreja. Hoje eu tenho um testemunho muito interessante, que eu acho que esse testemunho não só tocou em mim, mas sim no meu grupo que estava fazendo a pesquisa. Que, se fosse resumir esse testemunho em um título, eu acho que seria oração. Oração, eu acho que a oração é muito poderosa, é uma forma que Deus nos deu para falar com Ele, bem clara. Eu vou contar o testemunho. Estava eu e meu grupo fazendo uma rua, aí a gente não estava conseguindo ninguém estava atendendo, ninguém estava parando para ouvir, não tinha ninguém assim. Quando estava chegando perto da rua assim, meu grupo, eu acho que todos os Caleb que toda vez que vai fazer rua é sair procurando estudo. É parar no portão para orar, por causa que quando você ora, a sua oração atinge as pessoas que estão lá dentro. Se a pessoa não abrir, mas pelo menos a oração vai incomodar, o amor de Cristo vai incomodar. Aí estava lá, eu e meu grupo, nós estava lá. Aí nós chegamos no portão, a gente apoiou, a gente tem a mania de apoiar a mão, porque é mais poderoso assim também. Então a gente estava orando lá, aí então quando a gente terminou a oração, a gente nem precisou bater no portão, nada. A gente só viu o portão se abrir. Nós falamos, caraca, a mulher ficou surpresa assim. A mulher tomou até um susto na hora, falou assim, caraca, amor, que isso esse moleque aí no meio desse portão, assim, no meu portão? Aí a gente falou para ela, falou assim, caraca, a gente acabou de terminar a oração e você acabou de abrir o portão. E nesse testemunho dá para tirar um ponto bem interessante, que a oração ela é tão poderosa, você pode fazer a oração daqui e ela pode atingir as pessoas lá do outro lado do mundo. Se a pessoa não atendeu, você pode ir lá e orar por aquela pessoa, porque o Espírito Santo ele incomoda. Quando a pessoa fala assim, eu acho que a mulher, ela pensou assim, quando a gente estava orando, eu acho que a mulher não veio assim do nada assim na cabeça, nossa, vou abrir o portão e do nada não. É o Espírito Santo que comove a gente, ele mexe com a mente a gente. Ele pega e fala assim, ali ó, você sente uma angústia. Eu já senti um montão de vezes isso aí, que o Espírito Santo assim, ele me toca assim, quando eu faço uma coisa assim, e eu sinto que aquilo ali é do Espírito Santo. E aquilo ali não foi de repente, foi cagada, que muitas pessoas falam. Não, aquilo ali é Espírito, tudo
Deus, Ele tem um plano assim, mas você não sabe assim, a gente achou que ninguém ia atender. A gente tomou um susto, por isso esse testemunho foi muito marcante para mim, e eu acho que para a missão e para o Caleb. Esse foi o meu testemunho de hoje. Obrigado. Aqueles que puderem ficar de joelho para falar com o Papai do Céu. Santo, Santo, Eterno Deus, graças te damos, Pai. Obrigado por mais um culto na sua presença, Pai. Eu venho te pedir por cada família aqui que está representado, perdoa nossos pecados, Pai. Cada família que a gente bateu a porta, que tu venha estar incomodando, Pai. Que a gente possa ser uma pessoa melhor, que a gente possa se esvaziar de nós e se encher de ti, Pai. Por favor, venha com esse culto, com o pregador, que ele não venha falar de si, mas sim do Senhor, Pai. Isso que eu te peço, desde já lhe agradeço, em nome de Jesus, amém. Boa noite, irmãos. Bem, durante essa missão Caleb nós encontramos muitas famílias, batemos em muitas portas, mas teve uma família que foi diferente. Nós não fomos bater na porta dela, nós não fomos procurá-la, mas o Espírito Santo já havia colocado ela no nosso caminho, né? E essa pessoa está aqui hoje, é a irmã Grace, né? Ela foi lá atrás beber água, né? Justamente neste momento ela foi lá atrás beber água. Tem como nos Caleb chamar a irmã Grace aí? Então a irmã Grace foi bem interessante, né? Que a gente foi atrás de uma pessoa que tinha dado o endereço, passou aqui no domingo na igreja, no primeiro domingo da missão Caleb. Ela passou aqui, nos deu o endereço da rua que ela morava. Nós procuramos a rua inteira, o endereço, o número da casa, as características, ninguém conseguia encontrar. E eu dei um folheto para a irmãzinha que estava sentada na cadeira, e a irmã Grace estava de frente assim, tinha acabado de ir pro portão dela. E quando eu estava saindo, eu tinha acabado de conversar com essa moça, ela ficou me olhando, e eu falei bem assim: eu tenho que te abençoar também. Eu atravessei a rua, dei um folheto para ela, falei do projeto, falei da missão Caleb, está aí, a irmã Grace, né? Falei do projeto para a irmã Grace, e conversamos ali, e fizemos uma oração para ela, oferecemos uma oração para ela, convidamos para que ela estivesse aqui, e hoje minha esposa encontrou com ela, e falou o seguinte, que ela viesse à igreja, que tinha uma bênção hoje, né, irmã Grace? E a irmã Grace falou: eu estou precisando de uma bênção mesmo, né? Eu acho que eu vou lá. Não, eu vou lá sim, não foi isso? A história é mais ou menos assim? Então, irmã Grace, eu quero ali pegar a bênção para você, tá? Aguarda só um pouquinho. Vem aqui, irmã Grace. Vai vir, cara, um saco preto aqui, né? Deixa eu abrir aqui. Tá pesado? Tá. Tá pesado mesmo? Pega aí. Não. Ficou triste? Deixa eu pegar aqui. Sabe por que não está pesado? Porque não tem nada, irmã Grace. Porque isso aqui tem que ser montado. E ele montado, ele não cabe aqui dentro. Aí aquelas pessoas que estão passando estudo para você, eles vêm trazer a bênção completa. Pode entrar aí. Agora pode abrir aqui. Irmã Grace, eu quero que você saiba de uma coisa: todas as pessoas que nós encontramos, nós consideramos como nossa família, porque nós somos uma única família. O nosso Pai Celestial, o nosso Deus, Ele está preparando famílias para ir para o céu. Eu tenho certeza que você, a Roberta e toda a sua família está sendo preparada para ir para o céu. Assim como você e sua família têm nos ajudado a fazer esse trabalho, tá? Papai do céu continue te abençoando. Nós contamos sua história para duas irmãs daqui da igreja. Elas ouviram, elas também são Calebes. E elas, uma irmã já tinha ido na loja lá, nessa mesma loja ali na Nalim, e ela tinha comprado, ela ia comprar um ventilador, ela comprou à vista, ela ia comprar parcelado. Mas ela disse que na hora, não sei o que deu na cabeça dela, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo, e ela pagou à vista. E quando ela chegou aqui, ela escutou a sua história, juntou com mais uma irmãzinha, foi lá e comprou esse outro ventilador para te dar de presente. Sabe por quê? Porque a irmã Grace, ela passou a noite inteira abanando a filha dela, que ela não tinha ventilador em casa. A filha dela tem problema de saúde, então ela ficou a noite inteira revezando ela e a mãe dela, não foi isso? E Papai do céu te abençoe. Você não vai precisar mais ficar abanando a Roberta, tá? Você vai dormir do ladinho dela, tá bom? Papai do céu te abençoe. Pode pegar que é seu. Leva para ela aí, por favor. E a caixa, você guarda de lembrança. Aqui tem a nota fiscal, tá? E a garantia está aí dentro, tá bom?
A paz do Senhor continue te abençoando. Vamos aguardar os momentos que se seguem. Boa noite, irmãos. A imagem, Mateus. Faz muito tempo que eu senti essa vontade de contigo me encontrar, de te dizer como sofri e admitir o quanto errei. Todo esse tempo que eu passei tão longe aqui a perecer. Não poderia imaginar que o meu passado tu pudesses esquecer. Os momentos que vivi, tu sempre estavas junto a mim e esperavas que eu pudesse retornar e te encontrar. Mas quando decidi voltar, o mundo abandonar, pensei que nunca mais pudesses me aceitar. Me estendeste a tua mão, me deste o perdão, e nos teus braços como um rei eu me senti. Me deste a vida, me deste abrigo, me deste como na primeira vez, porque me amas. Eu não entendo, mas dos teus braços eu não quero mais sair, não quero mais sair. Não importa por onde você tem andado, não importa os caminhos que você percorreu, o Senhor Jesus espera, ansioso pela tua volta.
deste amigo, me deste colo como da primeira vez, porque me amas, eu não entendo, mas dos teus braços eu não quero mais sair, não quero mais sair. Não quero mais sair. Amém. Obrigado, Vanessa. Gente, música linda, hein? Para variar, os Calebes fazendo um culto muito bonito. Obrigado, meninos, meninas. Antes da gente começar a pregação, eu gostaria de chamar a Lenita, que é a nossa secretária. Nós, como igreja, temos um protocolo que seguimos e nessa formalidade, a Lenita, ela vai ler sobre três pontos, né, que a liderança tratou ontem, e nós chegamos a esses votos, a essa conclusão, e a Lenita, ela vai ler e vai expor isso para a igreja, tá? Isso faz parte da nossa burocracia, vocês vão entender porque ela está fazendo isso hoje. Boa noite, igreja. Ata da comissão diretiva da Igreja Adventista Sétimo Dia de Santana do Pilar. 29 de janeiro de 2025, às 20 horas e 45 minutos. Membros presentes: Pastor Bruno Santelli de Oliveira, Lenita Maievski, Celso Inácio da Silva, Diniz Cruz, Fernando Homem, Josefa Serra de Lima, José Rodrigues, Simone de Almeida de Moura, Marlene Peregrino da Silva, Walter Rodrigues e Marcos André dos Santos da Silva. A oração inicial se deu com a irmã Simone de Almeida de Moura. Voto 2025-050. Nomeação recomendar. Votado recomendar à igreja a nomeação de Ana Helena Novaes para associada no Ministério de Diaconisas. 2025-051. Remoção recomendar. Propõe-se recomendar a reunião regular da igreja que aceite o pedido de remoção do nome do registro da igreja feito por Samara Cristina Barbosa Gervásio por razões pessoais. 2025-052. Batismo recomendar. Propõe-se recomendar à igreja o nome de Samara Cristina Barbosa Gervásio para ser aceita como membro por meio do batismo que acontecerá no dia 31 de janeiro de 2025. A oração final foi feita pelo irmão Fernando Homem. E eu, como secretária, proponho que esta ata seja aceita. Obrigado, querida secretária. Eu, como presidente desta comissão, quero então colocar esses votos. Como vocês viram, nós avaliamos a circunstância, a Samara, que é a nossa amiga, nossa querida Caleb, ela tomou a decisão de se conectar com Deus, de se ajustar com Ele. E para que isso acontecesse, nós seguimos o protocolo da igreja. A carta da remoção está sendo votada, mas o seu batismo vai ser realizado amanhã, Samara. Amém? Quem aprova essa leitura com a chegada dessa diaconisa e a remoção e o batismo da Samara, que é membro aqui da igreja, por favor, levante sua mão. Amém, coisa boa, glória a Deus. Então, eu como presidente encerro, né, Lenita? Encerra a leitura da ata. Obrigado, viu, Lenita? Samara, eu agora preciso de um menino e uma menina aqui na frente. Indique um menino e uma menina para vir aqui à frente, Samara. Vai lá, indica aí, você indica, Samara.
Pode indicar, vai. Os meninos já estão botando a mão na cabeça pensando, pastor, por que o senhor fez isso? Que coisa terrível. Tiago e a Milena. Cadê o Tiago? Tiago e a Milena, vem aqui. Muito bem. Tiago fica aqui, Milena fica aqui. Bem longe um do outro. Isso. Não, pode subir, não tem problema não. Pode subir, Tiago. Muito bem. Hoje eu não quero saber o nome deles. A partir de hoje, eles, apesar da altura, o nome dele é Probleminha e o nome dela é Problemão. Entenderam? Então, de novo, qual que é o nome dele? Qual que é o nome dela? Muito bem. Era uma vez Gênesis. Lá em Gênesis diz que Deus criou o mundo. Aí ele criou Adão. Qual que é o nome do Adão? Qual que é o nome dele? E Eva. Aí eles pecaram. Quando eles pecaram, Deus procurou quem primeiro? Aí ele disse, Adão, cadê você? Você lembra a resposta que Adão deu? Não. Aí Adão falou assim, Senhor, eu tive medo e tal, e pô, que vacilo e tal. Mas o que aconteceu, Adão? Aí o que Adão fez? Ele fez o quê? Aponta para ela, aponta para ela. Aí o que? O probleminha disse, na verdade, eu não sou o problema. É aquilo ali que é o problema. Isso é um problemão. Aí virou para Eva. Eva, e aí Eva, o que aconteceu aí? Aí o que a Eva respondeu, você lembra? Puxa vida. A Eva falou, não, na verdade foi a cobra, foi a serpente. Bom, hoje nós vamos entender uma coisa muito importante na Bíblia. Depois que o pecado chega, o pecado ele mexe com a nossa cabeça, de tal maneira que quando Deus aperta a nossa vida, a gente fica sem saber o que fazer, aí diz, não Deus, na verdade, o meu problema começa ali. Nesse primeiro momento a gente fica feliz, porque Deus ele vai até Eva e falou, é verdade, Eva, você pecou e tal, e Adão fica felizão. Só que hoje a gente vai se lembrar de uma coisa, o probleminha também é o quê? Um problema, e o problemão é um problema. Como é que Deus cuida do probleminha e do problemão? Então, pode sentar, obrigado meninos. Como eu usei a imagem de vocês e fiz que vocês passassem vergonha, amanhã vocês vão ganhar uns bombonzinhos, tá bom? Tá pensando que é assim, né? Pastor Bruno é legal. Vamos lá, vamos ver aqui um pouquinho. Tem que ligar, né? Se não ligar não adianta. Vamos lá, domingo, essa é a foto de domingo, olha a galera aí bonita. Essa é a foto de segunda, olha a galera bonita. Essa é a galera de terça-feira. E a foto de ontem, olha aí a foto de ontem. A gente ali fazendo essa foto também bonita. Vamos ver um pouquinho da foto da galera. Eu trouxe a foto de ontem, o pessoal cantando ontem, hein, Caio? Olha que bonito, hein? Que coisa linda. Aí eu não sei o que aconteceu, vocês estavam mexendo no rosto, cara. Vocês estavam mexendo assim no rosto, assim ficou meio... Mas tá aí a foto da galera. E... o André e eu hoje fizemos uma visita aí, tá aí para registrar, visitamos o irmão José, tá bom? O irmão José, ele tá na fila do batismo, hein, irmãos? Vamos orar por ele? Amém? Coisa boa, hein? No domingo nós falamos sobre a palavra de Deus, né? Ela não muda, mas ela transforma. Na segunda, falamos um pouquinho sobre estar cheio do Espírito. Por quê? Porque a morte, no caso, o exemplo que eu utilizei, ela traz a aliança de paz. A morte fica entre o pecado e a ira de Deus. Corrige o pecado, neutraliza a ira de Deus. Essa é a morte que traz a paz. Terça-feira, quem quer ser salvo? Aquele que for salvo, lavado
do pecado. E ontem nós falamos do nome. O nome de Deus não deve ser tomado em vão. E a gente viu alguns exemplos. E eu falei que hoje a gente ia falar um pouquinho sobre a graça, né? Será que a lei e a graça, elas caminham juntas? Afinal, a lei foi abolida, não foi? Como é que esse negócio é? Então, acabamos de ver aqui o probleminha e o problemão. O probleminha e o problemão, eles mostram pra gente uma coisa que eu quero ler na Bíblia com vocês. Vamos para Abacuque. Abacuque é muito simples. Abacuque está depois de Naum e antes de Sofonias. Aê! Enquanto vocês procuram aí, deixa eu dar um oi pro pessoal da internet. Pessoal, bom vê-los de novo. Vamos lá juntos. Abacuque, capítulo 3. E hoje eu estava terminando os slides ali longe, porque foi muito corrido o dia de hoje, mas vocês vão ver aí, conseguimos fazer alguma coisinha aqui para vocês. Muito bem, Abacuque está depois de Naum e antes de Sofonias. Abacuque 3,16 diz assim: ouviu e o meu íntimo se comoveu, a sua voz tremeram os meus lábios, entrou a podridão nos meus ossos, os joelhos me vacilaram, pois em silêncio devo esperar o dia da angústia que virá contra o povo que nos acomete. Muito bem, voltemos aqui comigo. Essa passagem de Abacuque, ela mostra a covardia de Adão. Adão foi covarde. Por quê? Porque quando ele ouviu a voz de Deus, seus lábios tremeram, ele sentiu a podridão entrar nos seus ossos, seus joelhos vacilaram. Ele pensou: agora eu estou lascado. E você deve estar pensando: pastor, por que você está dando tanta ênfase assim? Parece que o senhor está com raiva que Adão foi covarde. Amigos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando Adão e Eva pecaram, eles sabiam qual era a consequência? Sabia ou não sabia? O que Deus falou? Se você comer desse fruto, o que vai acontecer? Vai morrer. Só que Adão e Eva, eles nunca viram ninguém morrer. Eles não sabiam o que era isso. Ellen White diz que quando Adão viu a primeira folha cair de uma árvore, a folha cair de uma árvore, ele o quê? Ele chorou. Quando Adão viu uma folha cair da árvore, ele chorou. Ele nunca tinha visto a morte. Ele viu uma folha. Adão, ele começou a ficar com esse medo que eu acabei de ler aqui em Abacuque. E ele então foi atrás de Eva, porque o vírus do pecado, ele entra na nossa vida. Então está aqui, ó, em Abacuque tem lábios que tremeram, a podridão que entrou nos nossos ossos e os joelhos vacilaram. E aí eu chamo esse vírus do pecado, o vírus do pecado que eu mais gosto de falar é que ele nos convence de que nós somos inocentes, somos justos e não sofremos juízo, nós temos virtude. Então quando Adão, ele aponta para Eva, ele estava falando a verdade? Estava, porque Eva realmente levou o fruto, mas Adão não estava 100% verdadeiro. Ele achava que se Eva, porque quem mostrou o fruto para Adão? Foi Eva. Ó, senhor, eu comi, mas na verdade foi Eva que tirou da árvore, né? A Eva aí gastou um tempão ali e tal. E então ela que tem que sofrer as maiores consequências. O vírus do pecado, ele faz com que a gente pense que as outras pessoas, elas são inferiores e nós temos virtude. Quantas pessoas deixaram de vir à igreja por causa da pandemia? Ué, pastor, mas na pandemia todo mundo ficou em casa. Mas quando a gente reabriu as igrejas,
algumas pessoas ainda ficaram em casa. E um dos argumentos foi: vocês, sempre vocês. Os outros querem matar a gente. O pastor é funcionário da empresa, da igreja, ele tem que abrir a igreja, eles vão matar. É sempre vocês, sempre os outros. Pessoas se sentiram tão superiores que não voltaram para a igreja. E não é só da Adventista que eu estou falando, não. De outras igrejas, muitas pessoas. O vírus do pecado faz com que a gente pense que vocês aí sabem de nada. Contudo, o vírus do pecado, ele pode ser melhor entendido com João 16. Vamos lá abrir a Bíblia em João 16? Hoje está certa a passagem, irmãos, olha, passar vergonha, hein? João 16, hein? E lá no verso 8, 7 e 8, vamos lá, João 16, nos versos 7 e 8. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, ele vai convencer o mundo do que, irmãos? Daquilo que o vírus nos convence. O vírus nos convence de que nós não temos pecado, somos inocentes, não vamos causar problemas para Deus. Nós não somos problemas para Deus, não vamos sofrer juízo. E o Espírito Santo, ele vai tratar exatamente sobre isso. Ele vai tocar no nosso coração. E aí você deve estar pensando: puxa, é mesmo, né, pastor? Eu me sinto tão bem aqui na igreja, mas Deus tem alguma coisa que você tem que se arrepender, e Ele está tocando no seu coração. Um vício no celular, um parente, um amigo, um namoro, um relacionamento meio esquisito. Deus, Ele está tocando no seu coração e dizendo: você tem coisa para se acertar comigo. Mas o vírus do pecado diz: não, é só um negocinho que eu faço aqui, é só um negocinho que eu faço ali. Colocar a culpa nos outros é uma fuga para que você não sofra a consequência daquilo que você deve sofrer. Então o Consolador, ele vem para fazer exatamente o que o vírus quebra a gente. Ele vai nos convencer que a gente é pecador, que a gente não tem virtude e a gente pode sofrer o juízo. Na época de Cristo, os publicanos, eles sofriam uma piada. Vamos lá então, deixa eu explicar para vocês aqui quem são os publicanos. Publicanos são aqueles judeus que eram contratados pelos romanos para cobrar impostos. Então, se eu fosse publicano, eu ia chegar na casa do Diniz: ô Diniz! Aí o Diniz: que foi? Sou eu, o Bruno, coletor de impostos. Aí a Priscila e o Diniz: ai meu Deus, aquele publicano desgraçado está lá na nossa porta. Aí eu chego lá: eu vim cobrar imposto. Aí a Priscila e o Diniz chegam na minha cara: você é um sem vergonha, você é um cara de pau, fica tirando nosso dinheiro para dar para os romanos. Então os publicanos eram judeus, amigos, parentes, que tiravam dinheiro do povo para dar para os romanos. Só que sempre tinha um publicano mais safadinho. Aí ele tirava, né, um pouquinho mais, um pouquinho menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E na época de Cristo havia uma piada. A piada era mais ou menos assim, que era impossível você perdoar os publicanos, porque mesmo que eles se arrependessem, eles não conseguiriam ressarcir tudo que eles pegaram da gente. Essa piada era contada na seguinte maneira, Caio.
Quem aqui já foi para um casamento de uma pessoa que não era cristã, que na festa do casamento tinha umas bebidas lá? Quem já foi num casamento meio mundão aí? Já foi? Eu já fui num casamento desse aí passaram lá um copo e eu pensei, é suco de uva. E aí quando eu tomei o primeiro gole, eu falei, que suco é esse? Eu até cuspi assim, isso é vinho da melhor qualidade. Aí eu falei, que desgraça, ainda tomei esse negócio. Aí o pessoal zombou de mim, porque eu não sabia, né? O pessoal ficou quietinho só para me zoar, né? Você bebeu. Bom, o casamento que eu fui era de um juiz. E ali eles contrataram um salão de um hotel. Coisa chique, coisa boa, hein, Diniz? Ó, do seu nível. E ali naquele salão de hotel, só festão, chegou a hora de fechar. Acho que era meia-noite, 1h, não, tem que fechar. O juiz falou assim, eu sou juiz, está aqui a carteira, se alguém fechar esse negócio, vocês estão lascados. Aí o pessoal ficou com medo e deixou a festa rolar. Por que eu contei essa história? Porque eu me envergonhei de estar naquele casamento. Não porque eu bebi foi sem querer, a galera me zoou, isso aí eu entendi, acontece. Mas eu percebi que o juiz, ele foi mau caráter. E você deve estar falando, mas pastor, o brasileiro é mau caráter. Pessoal, eu não estou falando que brasileiro é mau caráter, eu estou falando que um juiz, você sabe o que é um juiz? Talvez você não tenha entendido o que é um juiz. Eu vou explicar para você o que é um juiz. Juiz é um cara que trabalha com a graça ou com a lei? Se ele trabalha com a lei, o que ele devia fazer com ela? Cumprir a lei. O que ele fez? Anulou a lei. Acabou a lei. Não. Ele tem um contrato. Ele assinou um contrato. Ele está pagando por aquele serviço. Ele não está sendo desonesto. Ele está pagando. Só que aí, quando chegou na hora de fechar, ele vai lá e faz isso daqui. Sabe, amigos, quando você lê na Bíblia que existe um contrato, a gente se confunde, porque quando a gente lê na Bíblia a lei foi abolida, a gente acha que a lei é tudo aquilo que me liberta para eu fazer o que eu quero, porque o vírus do pecado diz que eu sou o quê? Você é gente boa. Você sai de casa para o trabalho, do trabalho você vai para a academia, vai para o supermercado, pega a filha na escola, volta, não bebe, não fuma, vai para a igreja, ainda assiste o pastor Bruno lá na igreja. Você é demais. Vamos ler junto aqui comigo. Se a nossa maior necessidade fosse informação, Deus nos teria enviado um educador. Se a nossa maior necessidade fosse tecnologia, Deus nos teria enviado um cientista. Se a nossa maior necessidade fosse dinheiro, Deus teria enviado um economista. Se a nossa maior necessidade fosse o prazer, Deus teria nos enviado um artista. Se a nossa maior necessidade fosse a conduta, Deus nos teria enviado um legislador. Mas a nossa maior necessidade é o quê? É o perdão. Então, Deus enviou o quê? Um Salvador. Vamos abrir a Bíblia em Gálatas, no capítulo 3. Aí sim, hein? Aí sim, o negócio está evoluindo. Obrigado, Francisco. Garrafa, hein, gente? Garrafa chique. Deve ser com gás, hein? Deixa eu ver aqui, hoje foi sem gás mesmo, mas tá bom. Vamos lá, Gálatas, obrigado, Francisco. Gálatas, capítulo 3. Esse verso, ele é famoso, hein? Vamos ler? Gálatas, capítulo 3. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para que essa fé de futuro, que no futuro havia
de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Então está aqui, esse é um dos versos que as pessoas no mundo cristão diz: está aí, pastor, a lei foi abolida. Muito bem, irmãos, eu vou mostrar mais duas passagens para vocês. Antes de eu mostrar essas duas passagens, a gente precisa se lembrar de que o judeu, ele tem um jeito de falar diferente da gente. Por exemplo, quando você vai lá para Isaías, Deus, ele diz assim: vinde e vamos arrazoar. Se os seus pecados são como a escarlata, eu vou torná-los brancos. E nós brasileiros lemos: arrazoar? Escarlata? Vai tornar branco? O que é escarlata? O que é arrazoar? Então a gente não entende essa linguagem. O que eu quero dizer com isso? Quando o judeu ele fala de lei, na cabeça do judeu, lei é uma coisa que serve para muitas coisas. Por exemplo, na língua portuguesa, o que é isso na camisa? Na camisa isso é o quê? Manga. Mas se você falar assim: eu fui ao mercado e comprei uma manga, o brasileiro entende ou não entende? Entende. Mas o estrangeiro vai falar assim: calma aí, ele comprou uma manga de camisa ou uma manga que é fruta? Quando você fala para um judeu e diz assim: você já leu a lei hoje? Na cabeça do judeu, lei é Antigo Testamento. Quando a gente lê que a lei foi abolida, a gente pensa que o vírus está dizendo: você vai ser condenado. Ah, não, a lei foi abolida. Aí o vírus diz: você não vai ser condenado. E aí você pensa: tá aí, gostei. Pastor, por que você está falando isso antes de ler os dois versos? É porque a gente passa dia sim, dia não, lê a Bíblia, não lê, vai para perto de Cristo, não vai. Um belo dia a gente vira um probleminha e aponta para o problemão. Mas a gente se esquece que tanto o probleminha é um problema, como o problemão também. Quando você se isenta da sua responsabilidade, como Deus pode salvar você? Mas pastor, você acabou de ler que nós aqui fomos libertos do aio. Aio é como se fosse aquela canga que você coloca no pescoço do boi, e o boi, se você puxar, ele vai porque ele está com aquela canga. O aio, ele é o vírus. Quando Jesus vem, ele diz assim: ó, você pode andar sem ele, mas essa é uma escolha sua. Você aceita o sacrifício de Cristo? Quem quer ser salvo? Você quer ser lavado? Então fique tranquilo, eu posso lavar você, porque eu consigo tirar o quê? Esse aio. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Primeira coisa, quando Jesus veio para cá, o primeiro verso que diz: Jesus foi batizado por João Batista. Quando Jesus foi batizado, ele disse: valeu, obrigado, e agora eu vou trabalhar. Aí Jesus foi: e aí, Jesus, o que você vai fazer? Aí ele diz assim: primeira coisa que eu vou falar para vocês, eu não vim abolir a lei, eu vim o quê? Lembra do juiz da festa? O juiz, ele cuida da graça ou da lei? Jesus, ele foi chutar o balde da lei ou ele foi cumprir a lei? A lei. A lei é o Antigo Testamento? Não, pessoal, lembra da manga. A lei que Jesus veio cumprir é a lei da salvação. Porque se eu precisasse de um educador, Jesus viria como educador. Se eu precisasse de um economista, Jesus viria como economista. Jesus veio como o quê? Salvador. Ele veio cumprir a lei do Salvador. E como é que eu provo isso? Na Bíblia. Vamos provar isso na Bíblia? Então vamos lá. Primeira passagem, vamos para o Salmo 19.
essa passagem você está acostumado a ler e você sabe qual é essa passagem. Salmo 19. E lá no verso 7, apenas quem é velho vai cantar essa música comigo, hein? Atenção, Calebes, vocês vão aprender uma música nova hoje. Quem é velho canta comigo, hein? Vamos ver quem conhece essa música. A lei do Senhor é perfeita, perfeita, perfeita. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Salmo 19, 7. Pronto, tá aí. Agora eu vou pedir para o Caio vir aqui cantar. Não, fica tranquilo. Primeiro, ai, pastor, que lindo o senhor cantou essa música. O senhor merecia gravar um CD, pessoal. Eu cantei só para vocês entenderem o seguinte: a lei do Senhor é perfeita, beleza? Mas vem cá, a lei é de quem? É de quem? A lei é do Senhor, beleza? Por que eu estou falando isso? Walter, imagina que eu chego na sua casa e bato a porta, você abre o portão da garagem e diz: vem, Bruno, vamos lá para casa. Aí estamos passando a garagem, quando chegamos na porta, você tira o sapato e entra na sua casa. Aí eu percebi o seguinte: na casa do Walter eu tenho que tirar o sapato. Mas eu, sem perguntar para ele, eu entro na casa dele com o sapato. E aí? Tá certo ou tá errado? Por que tá errado? O sapato não é meu? O sapato é meu, eu faço o que eu quiser com o sapato, meu corpo, minhas regras, meu sapato, meu passeio, sei lá. E aí, tá certo ou tá errado? Por que está errado? A casa é minha. A lei é de quem? Por que o homem diz que a lei que não é dele, a lei não é de Deus? Por que o homem diz que a lei foi abolida? Ué, pastor, mas a gente não leu que a lei foi abolida? Presta atenção. A lei é de quem? De Deus. Quem pode abolir essa lei? É Deus. Deus aboliu a lei. Vamos ver na Bíblia? Ih, pastor, você está me confundindo. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 27. Vamos lá. Mateus 27. Mateus 27. Deixa eu pegar aqui. E no verso 51 está aí no slide, se você quiser acompanhar. Mateus 27. E no verso 51 diz assim: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes. Pronto, acabou o verso. É ou não é, pessoal? Como é que diz o verso aí? O véu se rasgou como? Foi um sacerdote, o sacerdote chegou lá no véu, aí pegou o véu aqui e começou, rasgou. Foi assim? A Bíblia diz que o véu se rasgou como? De alto a baixo. Quem é que rasgou o véu? Quem é que rasgou o véu? Foi o dono da lei. A lei é de quem? A lei é do Senhor. Mas vem cá, aquele véu simboliza que lei? O véu que estava no santuário. O santuário ele serve para uma coisa: sacrifício do cordeiro. Então, quando Jesus foi morto, a lei do sacrifício do cordeiro, Deus, o próprio Deus, Ellen White diz que foi um anjo lá, o que ele fez? Rasgou de alto a baixo. Agora eu entendi. Deus, ele disse que o cordeiro de Deus, lá em Apocalipse, no capítulo 3, diz que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. A lei é de quem?
de Deus. Quando Jesus morreu, o que Deus fez com o véu do santuário? Disse: essa questão já está resolvida. Irmãos, nós não podemos abolir a lei, porque a lei é de Deus. Graças à lei é que eu entendo o pecado que eu vivo. Graças à lei é que eu entendo como eu posso me arrepender. Ainda dá tempo de se arrepender, porque a lei existe. Se a lei não existisse, seria como um ateu só existe porque existe Deus. Se Deus não existe, não existe ateu. Afinal, se a mentira existe, é porque existe a verdade. Se a verdade não existe, então não existe mentira. Agora, se a lei não existe, é graça. Graça do quê? A lei precisa existir para que eu entenda a graça. Nós vamos ouvir uma música. Tem mais uma música? Vanessa? Vem, Vanessa. A Vanessa vai cantar mais uma música e eu vou botar no último slide. Não é um verso, é só uma frase. Você vai pensar. A Vanessa vai cantar uma música. Espere a Vanessa cantar, que eu vou te chamar aqui na frente, viu? Já vou fazer o apelo aqui, já se prepara. Mas eu quero que você pense. Vou pegar aqui esse microfone mesmo. O outro aqui. Beleza. O vermelho, né? Pode ser o vermelho. Eu quero que você entenda uma coisa. Deus precisa que você estude a lei para que a gente entenda a graça. E você vai entender isso depois da música.
Obrigado, Vanessa. Linda música, hein? Pode colocar o slide lá, Mateus, que eu vou colocar o último slide e vou fazer a pergunta para vocês. Obrigado, Vanessa. Amigos, a graça, ela não é barata. As pessoas com o vírus do pecado foram convencidas de que eu sou pastor, eu sou padre, eu sou isso, eu sou aquilo, então Deus não mandou seguir homens. Deus mandou que os homens fossem atrás de homens para levar Cristo a essas pessoas. Quando Cristo encontra as pessoas, sabe o que essas pessoas sentem? Elas se sentem perdoadas. Porque se nós precisamos de um perdão, Deus enviou um Salvador. Você precisa de um Salvador. E eu também. Graças a Deus que eu preciso de um Salvador. Quem aqui precisa de um Salvador? Você pode vir aqui à frente? Eu queria orar com você. Eu queria orar com aquelas pessoas que dizem assim: Senhor, eu não quero mais viver uma religião barata. Eu não quero mais viver uma religião aguada. Eu não quero mais viver uma religião onde as pessoas dizem que a lei, que não é minha, a lei é sua. A lei foi abolida, a lei foi ajustada. O mundo mudou e as coisas mudaram. Sabe, amigos, nós acabamos de ler no Salmo 19:7, a lei do Senhor, ela é perfeita. Porque o Senhor é perfeito. Vem aqui, quero orar com vocês. Queridos amigos da internet, eu vou me virar aqui um pouquinho, tá bom? Venham, estou esperando vocês, podem vir aqui. Quero orar com as minhas amigas também. Queridos amigos, hoje o André, o Marcos André e eu visitamos o irmão José. Podem vir, fica à vontade. Ouvimos o que ele tinha a dizer. E eu fiquei pensando, como é bom você estar levando Cristo às outras pessoas. Porque quando elas começam a abrir o coração, elas dizem, aconteceu. E aí você percebe que só Cristo pode ajudar naquele momento. Sabe, gente, a Vanessa tem uma história, o Marcos André tem uma história, a Adriana tem uma história, você tem uma história. A história que eu queria deixar com vocês é que Cristo pagou o preço que eu devia pagar. Cristo resolveu o problema que havia entre Deus e o pecado. Você aceita Cristo? Vamos orar? Queridos da internet, orem comigo. Querido e amado Deus, obrigado porque o Senhor respondeu às nossas necessidades. Precisávamos de um Salvador e nós temos um Salvador. Nós temos um Salvador. Obrigado porque Jesus é o nosso Salvador. Mas eu ainda caio, eu ainda falho, eu ainda não consegui vencer algumas coisas. Senhor, aqui estão teus filhos. Ainda existem necessidades. Por favor, Senhor, nós somos guerreiros, nós não vamos desistir. Nos ajude a vencer essa batalha. Nos ajude a valorizar a graça. Nos ajude a viver uma vida de verdade. Obrigado, muito obrigado, porque a Samara tomou a decisão. Obrigado porque hoje ouvimos o testemunho do Rian. Obrigado porque os Calebs têm muitas histórias. Obrigado porque pessoas estão sendo alcançadas pela graça. E que essa graça
continue queimando o nosso coração. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado, deseja ela uma boa noite. Queridos da internet, um beijo, a gente se vê amanhã. Até lá, tchau. Pessoal, vamos bater uma foto! Só os mais bonitos, hein? Oh, meninas, Andriele, traz ali o tripé para mim, por favor.